Salve, boa noite. Meu nome é Laura Fernanda, eu sou estudante de Cultura Racional e residente no Retiro Racional. E vamos elevar a vibração do nosso planeta Terra com as leituras racionais. Quanto mais contemplar o bem, quanto mais se firmar no bem, mais tudo de bom e de bem entra na sua vida. Isso é cultura racional. Amar o próximo e fazer o bem sempre, em toda e qualquer circunstância. Sempre fazer o bem. O bem é o melhor caminho. E o melhor, o bem é para todos. O bem é racional. Salve. Salve, boa noite. Meu nome é Laura Mascarenha, sou estudante de Cultura Racional do Piauí e estou aqui no Retiro Racional, realizando uma leitura racional para a elevação do nosso planeta Terra. A leitura será do primeiro volume da obra, páginas 105 a 107. Na imunização racional, só existe a arma do bem. O céu cheio de júbilos e glórias pelos profetizados do além, que com sua missão cumpre o dever sagrado de salvar todos nesse mundo grandioso aí da terra. Os imunizados mais elevados, cultivando todos para as mesmas glórias, para o mesmo triunfo de abnegação de si mesmos, simplificando com toda naturalidade a bonança que é indiferente à ambição e à ganância. Aí presente, dia e noite, noite e dia, estará sempre o grão-mestre varonil, que abriu essa porta aí na terra, para dar a todos a grandiosa redenção universal e mostrar-vos o pleito do grande triunfo mundial, a imunização racional. A imunização racional é o elo da felicidade integral de todos. É o ponto mais culminante de todos os pontos, universalmente. Assim, reunindo essas fórmulas do precatório, a alma do bem-fazer por outro e que não faz mal a ninguém. Há muitos viventes ingênuos que pensam estar na imunização racional todas as armas, a do bem e a do mal. Enganam-se, por lhes faltar o conhecimento necessário. Na imunização racional só está o bem. É preciso esclarecer bem, porque onde estão os viventes adiantados, que compreendem as coisas como são, também estão os atrasados, que compreendem de acordo com o seu atraso, fazendo confusões, pensando que na imunização racional estão as armas do bem e do mal. Há viventes capazes de tudo, que, de acordo com seu atraso, indumendo a sua capacidade sem cultura, para julgarem quanto mais não sejam aquilo que veem, se é bom ou é ruim. Muitos viventes não precisam destas réplicas, mas outros tantos necessitam delas, porque as capacidades e os sentimentos são muito diferentes uns dos outros. Eis a razão de eu aqui confiscar as ideias, os preâmbulos, os ritos-choques desses pombos e pombas-chocas que debruçam-se por essas míseras confusões. Na falta do sentimento, do conhecimento, do reconhecimento verdadeiro. Carbonizo, assim, certas interpretações que não são equivalentes
ao conhecimento aí existente. A imunização racional trata somente da salvação de todos, em todos os pontos de vista. O pensamento é muito vago, cheio dessas fusas e semifusas, que confusamente vivem nesses bosques impertinentes, que são as ideias em desacordo com esse plebiscito. Plebiscito quer dizer que aqui está, nestas páginas brilhantes, com os modos e os moldes da conduta desse ser. Que ser? Ser racional ou imunização racional. A escola do mundo é a escola do mal e, por isso, a malícia é reinante nas ideias dos seres humanos. Malícias estas que fazem o vivente, por viver nessa escola, pensar mais mal do que bem. É por isso que fazem confusões do bem com o mal e do mal com o bem. Influência desses próceres que pertencem a essa hierarquia dos viventes invisíveis do vácuo, deformados em categoria superior aos deformados aí da terra, que são os humanos. E por serem deformados, esses viventes do vácuo são iguais a vocês aí da terra. Pertencem todos a essa deformação. Existindo no vácuo os bons e os maus, como aí na terra existem bons e maus, e há planetas bons e maus. Sim, os planetas também são deformados, por pertencerem a essa deformação, como sua vida diferente e seus lugares de viverem. Então, o que está entre a terra e o sol são pertences da deformação, e uma vez deformados, dão origem ao bom e ao mal. Mas, na parte racional, na imunização racional, já é muito diferente. Impera uma justiça só, a do bem. Não há mal, porque o que é racional é puro, limpo, perfeito, e o que é de deformação é muito diferente, sujo e cheio de defeitos, e por assim serem, aparentam que não são. Agora diz o infante: eu julgava que onde está o bem está o mal. Sim, o mal está onde está o bem, no mundo da deformação. Mas no que se diz de racional, não. É uma coisa só, e não desvirtua do seu ser de forma alguma. É preciso que se dê este troco aos pirilampos quadrados, que gostam de esquadrejar as coisas de acordo com as suas ideias de quadrados, e para que os realejos mudem as músicas de suas mentes, e recebam diretamente a música como ela é, neste prato literário do alimento afortunado de todos, que é o conhecimento de tudo, como é e como não é. O alimento necessário a todos, que é a imunização racional. Então pergunto os salvaguardados: eu estou fora deste pleito? Sim, não resta a menor dúvida. Não pode estar neste pleito os que andam em busca destas perguntas e respostas, que só cabem no velório das exposições de ideias do que são livres pensadores, que pensam aquilo que querem e interpretam como entendem. Para os que não buscam confusões, eu clareio as mentes com instruções e conhecimentos reais das coisas como são. Salve. Boa noite, salve. Meu nome é Cíntia, sou estudante de Cultura Racional do estado do Rio de Janeiro e estou no Retiro Racional, realizando uma leitura racional para a elevação energética do nosso universo.
segundo volume da obra, página 218. A porta da planície racional. O corpo é um aparelho elétrico e magnético, de origem racional, e dominado por influências de sua origem, que é racional. Não é pelo corpo ser aparelho elétrico e magnético que vai ficar sob o domínio do fluido elétrico e magnético. Não pode ficar por conta do elétrico e magnético, porque a sua origem é racional, e recebe o domínio de sua origem, por ser natural. O domínio de sua origem, que é o fluido racional, é com mais facilidade, por ser desta origem, do que do elétrico magnético, e por isso foram qualificados de animais racionais. Por que os qualificaram assim? Porque viram que o ser humano pertencia a alguma coisa pura. Esta coisa pura a que o ser humano pertence é de racionais puros, limpos e perfeitos, da planície racional. Então, por meio do conhecimento da imunização racional, adquire o fluido de sua origem, o fluido racional, que vem da planície racional. Então, está aí a modificação do bem para melhor sempre, por todos brilharem racionalmente, e não irracionalmente, com o fluido elétrico-magnético. Com o fluido elétrico-magnético, tudo de mal sempre, tudo em multiplicação de mal, multiplicando sempre, e racionalmente já é muito diferente, multiplicando sempre o bem, multiplicação do equilíbrio e de tudo de bom, por a orientação ser racional, caminhando então para puro, limpo e perfeito, naturalmente, por a influência ser toda racional. Por meio do fluido racional, desaparecem os gênios maus, as doenças, enfim, tudo de ruim, porque está imunizado pelo fluido bom, pelo fluido puro. E o puro não deixa as impurezas do elétrico magnético se aproximarem do aparelho. Então, o imunizado racionalmente, tudo é, e irracionalmente, que é o fluido elétrico e magnético, nada é. Com a imunização racional, tudo de bom. Com o encanto elétrico e magnético, tudo de mal. Há muito que todos procuram bem, mas como poderia encontrar no elétrico e magnético? De maneira alguma. O bem aparente, sim. Hoje parece que está bem, amanhã está mal. E agora encontrando o bem verdadeiro dos verdadeiros, o fluido racional, a imunização racional. Está aí o bem que todos ambicionavam, mas não sabiam onde estava. E agora está aí no mundo, para todos. Não é dizer que a pessoa vai ficar pura, porque na matéria não há puros, mas sim o equilíbrio verdadeiro, o equilíbrio certo, porque no elétrico magnético não há equilíbrio. O elétrico magnético desregula todos, e por isso a natureza é desregulada. E tudo que é do elétrico magnético é desregulado. No elétrico magnético nunca houve o equilíbrio, e por isso hoje pensam de um jeito, amanhã já pensam de outro, amanhã já pensam de outra forma, com o tempo de outra. E assim vão sempre mudando de pensar, vão mudando sempre de gostos e de tudo, enfim. Não há equilíbrio no elétrico magnético. E hoje, racionalmente, estão todos começando a se entender a si mesmo e se encontrando a si mesmo, por encontrar a verdade das verdades. Então, quem encontra a verdade das verdades, encontra-se consigo mesmo. Encontrou o que não esperava. Então, aí, tudo dando certo na vida de todos, acertando em tudo, por estarem certos, dominados pelo certo, pela base verdadeira de sua origem, a base racional, a planície racional. Pelo elétrico e magnético, recebiam o domínio do mal, e de mal a pior sempre, tudo no mundo. E na base racional, da origem do ser humano, tudo de bem para melhor sempre, por ser racional. Racional é puro, limpo e perfeito. Então sempre tudo de bem, sempre tudo de bom, e se multiplicando cada vez mais. E com o tempo, todos cada vez mais juntos da sua base de origem racional, unidos aos puros da planície racional, por meio do fluido que entra no eu da pessoa, para fazer a ligação aos puros da planície racional.
E aí o entendimento da pessoa com os puros da planície racional, por o fluido racional estar dentro do eu da pessoa. Então faz a ligação do fluido racional que está dentro da pessoa, com o racional superior, com a base de origem, e daí recebendo todas as orientações precisas para o verdadeiro equilíbrio de todos, fazendo conferências, porque o fluido racional está dentro do eu da pessoa, e faz a ligação com a base de origem, a planície racional. Se entendem com os puros, se entende com o racional superior, porque está ligado pelo fluido racional, que está dentro da pessoa. A pessoa recebendo todos os esclarecimentos precisos para a normalização de tudo, para o equilíbrio racional, para a boa marcha da vida, tudo dando certo, acertando tudo por estar sob o domínio racional. Com o fluido racional, dentro do eu, para lhe guiar enquanto aí viver. E assim todos se entendendo com a sua base de origem, porque se vocês existem, se o ser humano existe, é porque existe a sua origem. E a origem é a planície racional. E assim todos, universalmente, se entendendo com a sua base de origem racional. Por o fluido de sua origem estar dentro do seu eu. Então vão mudando naturalmente, sem sentir. Por o fluido racional ser da origem dos animais racionais. Então tudo que é feito naturalmente, sem sentirem, aí o progresso se torna um progresso racional. Todos racionalmente se entendendo, todos racionalmente pensando, todos racionalmente vivendo. E a vida então se tornará a maravilha das maravilhas. E todos tendo muitíssimo prazer de viver, por irem todos de bem para melhor. Cessam os sofrimentos, porque está desligado do elétrico e magnético. O elétrico e magnético é o causador de todas as ruínas do mundo. O elétrico e magnético é a evolução e o progresso do mal. Por isso é mal, e o mal por si mesmo se destrói. Magnético, o progresso do mal. E como poderiam encontrar o bem? Nunca. Todos cada vez mais desentendidos. Todos cada vez mais descompreendidos. Enfim, um desequilíbrio total de loucos varridos. A pessoa vivendo porque tinha que viver, mas não que tivesse prazer de viver. Quem está aí exposto a tudo quanto é sofrimento, não pode ter prazer de viver. Quem está exposto a ser surpreendido por este ou aquele padecimento, por esta ou aquela enfermidade, não pode ter prazer de viver. Porque no mal ninguém tem garantias. No mal é como costumam dizer: salve-se quem puder da vida do elétrico magnético e das influências do elétrico magnético. Agora vejam a modificação que vão fazer naturalmente, da desgraça para a divina graça racional, porque o encantado é um perdido que vive aí nesse mundo sem saber por quê, nem muito menos para quê, vivendo por ver os outros viverem, falando porque aprendeu a falar. Desde que os ensinassem, então não saberiam falar. Falando que nem papagaio, sem saber coisa alguma de sua origem, sem saber do porquê vive aí a sofrer. Salve. Salve! Boa noite! Meu nome é Sasha Aguirre, sou estudante de Cultura Racional, residente do Retiro Racional. E hoje estou no Retiro Racional para realizar uma leitura para a elevação energética do nosso universo. A minha leitura será do 42 do Histórico, página 62. Racional raciocínio. Raciocínio racional. São duas coisas iguais. São duas coisas que parecem duas, mas é uma só. Raciocínio por estar na Terra, vivendo na Terra, e racional no mundo verdadeiro da origem do raciocínio. Então,
raciocínio racional, racional raciocínio. Puro raciocínio ser de origem racional, e puro raciocínio ser de origem racional é que o seu desenvolvimento é rápido, por se tratar do verdadeiro estado natural de ser. Então, se torna uma coisa rápida e natural. Natural por quê? Porque a pessoa não sente o desenvolvimento, por ser do seu verdadeiro estado natural de ser, mas vê os seus efeitos, do seu desenvolvimento, que é a mudança, que faz e vai mudando para melhor sempre. E dizendo, é verdade, como eu mudei tanto a minha vida, como eu era tão diferente do que é atualmente, com o desenvolvimento do raciocínio. Hoje me sinto equilibrado, hoje estou equilibrado, e com o pensamento vivia num estado de desequilíbrio permanente. Era feroz, devido ao desequilíbrio. Era uma fera. Hoje sou racional. Tão diferente, e tão diferente mesmo do que fui, graças ao desenvolvimento do raciocínio e mais persistência na leitura, para o desenvolvimento total e eu ser um brilhante aparelho racional da verdadeira divina providência. E sei que a persistência na leitura trará tudo isso dentro de pouco tempo. Eu sei que dentro de pouco tempo estarei realizado racionalmente, com a persistência na leitura, para o desenvolvimento do raciocínio. Salve! Salve! Boa noite! Meu nome é Gabriela Coelho, sou estudante de Cultura Racional e residente do Retiro Racional. E estou no Retiro Racional realizando uma leitura racional para a elevação energética do nosso universo. 184 do Histórico, página 80. É raciocinando que mudarão desse segundo mundo para o primeiro mundo, o mundo racional. É raciocinando que encontrarão o equilíbrio perdido há muito. É raciocinando que passarão a ser racionais, puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. É raciocinando que todos passarão a ser eternos no primeiro mundo, como já foram. Hoje, todos que passaram a se conhecer lamentam não conhecer há mais tempo a cultura do desenvolvimento do seu raciocínio, dizendo: é verdade, perdi tanto tempo com a vida do pensamento, e por isso, hoje, vivo para a cultura do desenvolvimento do raciocínio, porque nela está o tudo do tudo da vida de todos. Para ver como a vida de todos muda para melhor, depois que começam a desenvolver o raciocínio. Agora, nesta fase de salve-se quem puder e se puder, na vida de muitos houve um certo desequilíbrio, devido à fase ser de liquidação, mas encontrarão o equilíbrio mais adiante um pouquinho. Por estarem dentro da fase de liquidação, onde tudo está se liquidando naturalmente, e muitos foram pegados de surpresa. Mas, daqui a um pouquinho, estarão contemplados do que necessitam. Porque os empregos é como estão vendo, uma grande onda de desempregos. Isso é um fator natural da natureza, por ter terminado a fase do pensamento. E muitos leitores sofreram as consequências
desta onda de desempregos. Mas daqui a um pouquinho, todos estarão com o que necessitam em mãos para ganhar a vida, para tocarem o progresso da fase racional para frente. Mas isto é uma coisa que muitos já estavam esperando, a liquidação e o desequilíbrio da fase dos pensadores. Mas tudo isso é passageiro, por estar aí a fase racional, e a fase racional acomodará todos da melhor maneira possível. Porque é como estão vendo o que está se passando em todo o universo, de salve-se quem puder e se puder. Agora, todos que já passaram a se conhecer, todos sabem que terão com quem contar e onde se agarrar. E mais hoje, mais amanhã, estará resolvida a situação de todos, principalmente de todos que já passaram a se conhecer, que têm com quem contar e onde se agarrar. E por isso, de repente, tudo mudará para melhor, porque é uma grande onda de desemprego. E todos que estão empregados estão sujeitos a ir na onda de desemprego. Mas, por terem com quem contar e onde se agarrar, encontrarão adiante a solução satisfatória. Isso são ondas que afetam a todos e tudo, de um modo geral. Todos sofrem as consequências dessas ondas de desemprego. E a causa principal de tudo isto, uma mudança de fase da natureza. O fim da fase do pensamento e o princípio da fase racional. O fim da fase do segundo milênio e a entrada na natureza da fase do terceiro milênio. A causa de todo esse desarranjo da vida de todos. E por ser essa a causa, ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, por a causa ser a mudança da fase natural da natureza. E por ser uma mudança de fase da natureza, é que essa situação calamitosa é em todo o universo. E por isso, ninguém é culpado da natureza ter mudado de fase. E por isso, ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. Os que vivem sem se conhecer e que desconhecem que a verdadeira causa é a mudança de fase da natureza, não sabem o que dizem e não sabem o que estão falando. E sempre, em todas as mudanças de fase, sempre existiu esses abalos, esses desarranjos na vida de todos. Porque estão vivendo de uma forma, sem saber, passa a natureza para outra forma, abala tudo e todos. E aí está a fase racional, já quase conhecida e reconhecida por todos, universalmente. E todos vão passando a se conhecer. E conforme vão passando a se conhecer, o equilíbrio vem chegando e tudo se normalizando racionalmente, por estarem ligados à energia racional. Salve! Salve, boa noite. Meu nome é Alessandra Curilo, sou estudante de Cultura Racional da cidade de Joinville e atualmente estou aqui no Retiro Racional, realizando uma leitura racional para a elevação energética do nosso universo. A leitura que irei realizar é do 42 do histórico, das páginas 143 até as páginas 148. Então, a áurea de todos é racional, e todos encontrando o apoio perdido
pela sua verdadeira mãe, a natureza, que lhe fez, que lhe gerou, que lhe criou e que lhe mantém. Então, encontrando o apoio e o equilíbrio, imediatamente no ler e reler as obras racionais da natureza, e por a natureza ser racional, a obra dela é racional. A obra dela é cultura racional. E então, a causa do desarranjo da vida da humanidade universalmente foi a mudança de fase de animal racional para a fase racional. E por não conhecerem a mudança, houve todo esse transtorno de desequilíbrio geral e universal. E por não conhecerem a causa do fenômeno, julgavam até que já estavam se aproximando no fim do mundo. Para o fim do mundo falta muito, mas muito mesmo. O mundo ainda durará muito, e sim vão terminando as espécies, as classes de animais, vão se degenerando e enfraquecendo. E com o tempo terminando, como já terminou uma infinidade de classes e espécies de animais, e outras classes que estão caminhando para o seu fim, mas não do mundo. O mundo ainda tem outras fases, outras eternidades, e sim o extermínio das classes, dos animais, dos bichos. Vão degenerando, vão enfraquecendo. Enfraquecendo porque tudo que se degenera enfraquece e diminui. E com o tempo, a extinção das classes, como a de muitos animais, e outros a caminho de sua extinção. Porque tudo na matéria é assim, tudo que tem princípio tem fim. Porque essa não é a vida verdadeira. A vida verdadeira de todos e de tudo é no mundo racional. Então vai tudo se transformando até chegar no seu verdadeiro lugar, por meio das transformações. Tudo voltando por meio das transformações para o seu verdadeiro estado natural. Vindo então naturalmente a transformação dessa degeneração e deformação para o seu verdadeiro estado natural de ser. Mas agora está aí a fase do encontro do equilíbrio imediato, a fase racional. É somente ler e reler que encontrará a mudança em si mesmo de imediato. E daí, mudando cada vez mais para melhor e encontrando um equilíbrio nunca visto. Nunca visto por quê? Porque é equilíbrio racional. Nunca visto por quê? Porque o raciocínio nunca funcionou. Porque não tinha chegado ainda a fase dele. Agora está aí a fase dele, a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, e por isso adquirindo um equilíbrio nunca visto, por ser o equilíbrio racional. E vão se sentindo cada vez mais mudados, cada vez mais diferentes pelo desenvolvimento do raciocínio. Vão ficando diferentes para melhor sempre, encontrando a paz interior que não tinha, que não possuía, e surgindo o equilíbrio e o equilíbrio da personalidade normal. Mas isso com muita rapidez, no ler e reler todo o conhecimento de cultura racional, e de forma que quem não conhecia a causa de todo esse transtorno universal achavam que o mundo estava perdido e que não tinham mais conserto, e dizendo, pobre da humanidade, desenfreou-se loucamente por se sentirem vazios pelas aparências que levou todos a esse caos. Sim, porque aparências não são verdades,
nas aparências era impossível manter o equilíbrio, porque a aparência é coisa artificial e o artifício esgotaria a sua possibilidade, por ser artifício, de manter um perfeito equilíbrio. Então, por ser artifício, com o tempo, por si mesmo se destruiria. Ao passo, se fosse o verdadeiro natural, tinha a consistência básica da própria natureza para manter a estabilidade de tudo e de todos. E no artifício, tudo vazio, sem base e sem lógica, não tinha consistência para manter o equilíbrio desejado. Por quê? Porque todos viviam de sonhos, fantasias, ilusões, de aparências, tudo vazio, sem base, sem lógica, não podia manter o equilíbrio de todos. Por não ter base, por não terem que se basear, não ter lógica, por não saber o princípio de coisa nenhuma, nem o fim. Por não se conhecer, por não saber de onde veio e nem para onde vai, por não saber o porquê assim é e todos assim são, por desconhecer a sua verdadeira origem, que é o mundo do ponto básico de vida, de forma que viviam superficialmente, sem estrutura básica, por tudo ser artifício, para manter o equilíbrio de todos e de tudo. E a vida tinha que ser assim mesmo, para a lapidação do animal racional. Então, a natureza proporcionou todo esse meio artificial para a lapidação do animal, para depois de todos bem lapidados, vir a fase racional, a fase do raciocínio, para que todos pudessem voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. O artifício tem apenas uma passagem para a lapidação e perfeição do animal racional. Então, a natureza achou por bem criar o artifício para lapidar o animal racional. E dessa forma que tudo isso foram passagens, são passagens necessárias, por isso houve necessidade de assim ser, para extermínio da rudez, do atraso e da brutalidade do animal racional. Mas agora está aí a fase justa e certa para o encontro de todos com o seu verdadeiro mundo, que há muito vinham procurando e nunca encontraram. E por não encontrar, mantinham a vida como um fenômeno misterioso da natureza. Ninguém sabia o porquê da vida, e assim todos viviam sem saber por que viviam, sem saber o porquê dos mistérios e enigmas, desafiando o artifício. E o artifício lutando contra o natural. Nunca podiam encontrar o natural da vida, o natural verdadeiro da origem da vida. Sim, porque o artifício vinha contra o natural. E vindo contra o natural, nunca podiam encontrar a origem da natureza do seu ser, a verdadeira origem da natureza do seu ser. Mas a natureza fez o artifício porque foi necessário existir para a lapidação das feras humanas que até hoje estão vendo como são. Tem os bons, tem os maus, tem os ferozes. Então foi preciso existir o artifício para a lapidação dos ferozes e do animal racional. Agora está aí na Terra o ponto básico da vida, o conhecimento e reconhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Está aí em suas mãos o ponto lógico e básico da vida, a solução definitiva do animal de origem racional, a volta triunfal de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o triunfo dos triunfos. Sair desse mundo que daí não são, e voltar para o seu verdadeiro mundo, de onde são, o mundo racional. Voltar para a sua verdadeira origem, por tudo e por todos serem de origem racional. Salve.
Salve, boa noite. Me chamo Bruna de Oliveira Santos, sou estudante do Rio de Janeiro e estou aqui no Retiro Racional, realizando esta leitura racional para elevação energética do nosso universo. Salve! Essa leitura é do primeiro volume da obra, das páginas 166 até a página 168. O que é desencanto? Há viventes que leem o universo em desencanto e não sabem o que quer dizer, porque se soubessem o que quer dizer a palavra desencanto, diriam que nesta obra estão as soluções do mundo. Desencantou-se, salvou-se, porque no desencanto estão as soluções do mundo. Por serem muito atrasados, é que leem o universo em desencanto e não sabem o que quer dizer uma palavra tão comum e tão simples. Uma escrituração feita pelos encantados aí desse mundo é uma coisa, e uma escrituração feita em sentido diferente é outra. Os encantados não compreendem e começam a fazer confusões, dizendo muitas vezes ou pensando que é um modo esquisito. É esquisito sim, porque é redígio do desencanto, feito completamente diferente do que conhecem aí no mundo encantado. Se fosse uma escrituração feita à moda ou jeito dos encantados, a interpretariam muito bem e a compreenderiam ainda melhor. Mas por ser do desencanto e escrita para desencantar, é que não entendem a princípio. Olhem bem, desencanto é uma coisa que não conheciam, estão conhecendo agora. Encanto, conhecem muito bem, porque são encantados. Vejam que tem que haver uma grande diferença no modo de escrever e no redígio dos assuntos. Desencanto não se pode escrever um assunto só, de princípio a fim. Tem que ser pedaços de assuntos entremeados com outros, e com o segmento sai a finalidade de todos. Por ser desencanto, tem que descrever um assunto, parar esse assunto, começar outro, parar este e começar um novo. Parar deste, pular para outro, e com a continuação da escrituração, completar o segmento dos assuntos até o seu final. Isto é que se chama desencanto. Agora, o que é aí do encanto é completamente diferente. O modo de falar e o modo de escrever do encanto é um, e o modo do desencanto é outro. Por não conhecerem isto, é que acham nesta obra um modo esquisito. Mas se conhecessem, compreenderiam o redígio do desencanto, que só vão entendendo conforme vão lendo, e sabendo o porquê disto. Estas repetições são necessárias porque há viventes que se lhes precisam explicar essas coisas, de diversas maneiras, por serem rudes demais. E há outros que não, porque fazem logo a diferença e compreendem o desencanto como sendo completamente diferente do encanto. O vivente, quando não entende, deve ficar quieto até ser esclarecido, e não fazer confusões, por não saber interpretar como deve. E assim, averiguando essas coisas para endireitar essas andorinhas, pois há viventes que leem tal qual um papagaio, acabam de ler e não sabem o que leram. Há pessoas que acabam de ler e, perguntadas sobre o que leram, nada sabem. São papagaios que falam uma porção de coisas e, quando acabam de ler, de falar, nada sabem. Viventes que leem sem atenção, porque o vivente que presta atenção no que lê
a qualquer hora sabe contar sobre o que leu. E só tiram proveito desta leitura os que sabem, os que prestam atenção na leitura, os que têm conhecimentos para contar trechos dessa obra, porque os que não sabem não podem tirar proveito algum. O vivente deve ter força de vontade e capricho para resolver tudo aquilo que esta obra lhe ensina, com precisão e proveito. Mas muitos interpretam diferente. Leem porque a ordem é ler, mas não dão a atenção necessária. E quando acabam de ler, nada sabem. E se vão querer explicar alguma coisa, se embaraçam todos. Não há necessidade de guardarem tudo, mas sim os trechos mais importantes, mais definidos, bem claros e esclarecidos, para atingirem o bem dado pela imunização racional. Quando se trata de uma base como esta, racional, tudo sempre de bem para melhor, multiplicando-se sempre, culminantemente, tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é agradável. É um tesouro dos tesouros, para quem recebe as graças do racional superior. Todos que recebem as graças do racional superior têm um tesouro dos tesouros. Todos que pertencem ao racional superior têm o tesouro dos tesouros. Todos que são consagrados pelo racional superior possuem o tesouro dos tesouros. Ao passo que aqueles que recebem as graças do povo da baixa atmosfera não são consagrados, recebem as influências espirituais, que não deixam de ser um pequenino tesouro. E por isso, há grande confusão entre os povos, confundindo o racional superior com os seres da baixa atmosfera. A baixa atmosfera é esse vácuo imenso que fica entre o Sol e a Terra. Esses habitantes que habitam esse vácuo é que são o povo da baixa atmosfera. A planície racional fica muito acima do Sol, da Lua e das estrelas, muito distante do que daí da Terra ao Sol. Salve!